Beleza, pessoal? Apresentar uma videoaula aí sobre máquinas virtuais. Seria tu instalar aí um sistema operacional ou vários sistemas operacionais em cima de um existente. No caso, isso aí seria para substituir o que é muito utilizado aí, que seria o Dual Boot. Seria tu instalar Linux e Windows, por exemplo, e daí na hora dele inicializar ali, a hora dele dar o boot, ele, ele apresenta uma seleção aí para te selecionar o sistema operacional que tu vai querer inicializar. Então aqui nós temos o VirtualBox, é um programinha então para trabalhar com isso, com virtualização. Acredito que seja um dos mais utilizados hoje. Então aqui nós temos o layout do VirtualBox. VirtualBox aqui, ó, nós temos aqui, ele é um programa da Sun, é a fabricante dele. Então, para nós adicionar, no caso, nós vamos adicionar máquinas virtuais, que seria em cima dessas, ele vai criar uma pasta que vai ser só acessível por aquele sistema operacional que vai ser instalado nessa máquina virtual. No caso, o sistema operacional que nós vamos ter de base aí, não vai ter acesso aos dados que estão nessa pasta, no caso. Então aqui, novo, daí abre aqui, daí vamos em próximo. Aqui ele abre então para nós colocarmos o nome da nossa máquina virtual. Vamos colocar aí virtual XP, no caso. Nós vamos instalar um Windows XP em cima do XP que já temos aqui de base. Então aqui nós selecionamos, seriam os sistemas operacionais que tem as opções. Aqui tu vai selecionar, então se tu vai instalar um BSD, que seria o FreeBSD, o IBM, o Linux, qualquer versão do Linux aí, um SUSE, né? Então aqui nós temos, vamos selecionar o Windows e do Windows então o XP. Ficamos em próximo. Aqui nós vamos selecionar a memória RAM, quantia de memória RAM. No caso aqui que eu tenho instalado nela, eu tenho 2 GB. Daí desses 2 GB aí, dá para selecionar no caso quanto tu vai querer deixar para máquina virtual. Então no caso ele vai repartir, no caso se tu vai selecionar, como aqui nós temos 1142, ou vamos dizer aqui 1024, que podemos selecionar 1024 megas, seria 1 GB, né? 1 GB nós vamos ter para máquina virtual e outro 1 GB para o sistema operacional de base. Bem, próximo. Aqui nós vamos selecionar então, vamos selecionar no caso o disco rígido ou a partição do disco que nós temos aí, que vai ser para utilizar então para a instalação desse sistema operacional. Seria aqui, ele tem as opções, se eu já criei um disco rígido, no caso uma partição no meu HD, ele dá aqui a opção. Como nós não criamos ainda, vamos deixar esse aqui selecionado. Daí ele vai criar, vamos primeiro ter que criar um novo disco rígido. Aqui então o tamanho que ele dá,
no caso 10.240 MB seria o que ele recomenda, né, para deixar a partição, seria 10 GB no caso. Daí, em cima disso, nós vamos criar então a partição. Aqui seria assistente, que ele abre para a criação de discos rígidos virtuais. Seria uma partição que ele vai criar no meu HD. Próximo. Aqui, se nós queremos deixar ele como armazenamento dinamicamente expansível ou armazenamento de tamanho fixo. Esse de dinamicamente expansível seria tu coloca um tamanho X ali e depois tu ainda tem a opção de acrescentar mais memória, no caso, se for necessário. E o de baixo, então, seria tu vai deixar essa quantia ali, tantos megas ou tantos gigas, e não vai ter como alterar depois. Daí vai ser essa opção que vamos selecionar. Próximo, aqui nós colocamos a localização, que já colocamos lá o nome antes, Virtual XP. Aqui nós vamos selecionar então o tamanho que nós queremos. Vamos colocar aqui 10 GB, que é o recomendado. Vamos deixar isso aí que tá de bom tamanho já. Vai dar uns 5 GB aí pro sistema operacional, que seria pro XP, e mais 5 GB para instalar algum programa em cima, ou os arquivos que vai ter. Então, próximo. E isso aqui ele dá a estrutura, então, o que tu selecionou, onde é que ele vai salvar. Então, finalizar. Aí ele vai criar a nossa máquina virtual, nosso disco virtual, no caso. Tá aí, então ele criou. Aqui ele dá os dados, no caso o nome que colocamos lá, o tipo do sistema operacional, a memória principal, aqui o tamanho da memória que nós colocamos no HD lá, e aqui ele cria um .vdi, no caso, que seria o disco inicializável de boot, no caso. Então, finalizar. E aqui nós temos então o Virtual XP que nós criamos aqui, que seria a partição no HD que ele criou para nós instalar o sistema operacional, no caso. Agora então, terminando essa videoaula aí, tá apresentando a próxima videoaula aí a instalação então do XP em cima desse disco rígido virtual aí que nós acabamos de criar. Bueno, então, de momento era isso. Forte abraço a todos aí, do amigo Lena.